Diz aí, escritor, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve alguma vez que você começou a ler um livro ou um filme e já logo nos primeiros 20 minutos você começou a sentir sono, começou a fechar os olhos, até ficou assim duvidoso, será que eu deveria ter comprado esse livro? Será que esse filme realmente é bom? Nossa, tá cansativo, tá chato. É exatamente nesse quesito que você, como autor, como escritor, deveria dar mais atenção. Porque a maioria tem muito medo. Será que meu livro vai vender? Será que ele vai ser aceito? Mas, se o seu leitor não chegar até o final do livro, não tem como nem ele indicar se o livro realmente é bom ou se o livro deixa alguma coisa a desejar. Não tem como ele saber exatamente o que se passa na sua mente, o que acontece no final com os personagens. Então, se o seu leitor não chega até o final do livro, aí sim a gente tem um grande problema. Ih, rapaz. Então nesse vídeo eu vim te trazer duas dicas muito importantes, duas técnicas de como fazer o seu leitor chegar até o final do seu livro. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e também já dê o seu like para poder estar fortalecendo. Tá ok? A primeira dica que eu quero te dar aqui é a antecipação. É uma dica até que eu já utilizei aqui no vídeo, por isso que você está vendo ele aqui até agora. Na antecipação, na verdade, você dá uma ideia, você começa a soltar o texto e aí você para ele no meio, como se você tivesse colocado reticências. É a mesma coisa que... mais ou menos isso. Eu meio que quebrei o padrão aqui. Ao invés de continuar falando, eu dei uma breve pausa, um silêncio. E isso chamou até mais sua atenção. Você falou, o que será que aconteceu? Será que ele errou no vídeo? Será que aconteceu alguma coisa? Mas não. É uma tática também que você pode estar utilizando junto com a antecipação. Então, por exemplo, um livro onde você está lá escrevendo que o delegado estava na cena de um crime muito brutal, que estava até com um cheiro muito ruim aquele apartamento, porque fazia muito tempo que o corpo estava lá, só que aquele corpo estava todo esquartejado, tinha pedaços desse corpo em cada cômodo do apartamento. Em algum momento, esse delegado encontrou uma peça fundamental. Só que o que ele não imaginava é que essa peça levava a outros 10 crimes cometidos no mesmo dia. Mas o grande problema é que depois que esse delegado encontrou essa peça, ele ficou mais de 20 dias sem conseguir dormir. Por quê? Por medo. Medo de ser o próximo, a próxima pessoa a morrer de uma maneira tão brutal e violenta assim. E aí você começa o segundo capítulo. Então fica essa coisa, mas qual que é essa peça? O que é isso? Por que o delegado não conseguia mais dormir? Quem foi que fez esse crime? Quem que é o assassino? São várias e várias coisas que são causadas dentro do seu leitor quando você usa a antecipação. Mas nem sempre no formato de pergunta. Você pode falar que algo aconteceu. Por exemplo, Ana Cecília viu uma flor. E foi exatamente a mesma flor que ela viu no primeiro momento da vida dela, que ela se sentiu alegre. E aí você continua o texto, depois você volta a falar dessa flor. Então quanto mais você utilizar a antecipação, mas com parcimônia, não fica antecipando toda hora, mas quanto mais você utilizar, mais vontade a pessoa tem de continuar a ler o livro. Que aí vem também o segundo gatilho, que ele vem junto. Essa técnica vem junto nessa escrita da antecipação, que é a curiosidade. Porque normalmente a antecipação ativa a curiosidade. Mas a curiosidade você pode ativar várias vezes sem utilizar da antecipação. Simplesmente na narrativa. Até mesmo no prefácio do livro. Então, por exemplo, Ana Cecília foi sempre uma mulher muito inteligente, muito trabalhadora. Aos 30 anos ela conseguiu montar um verdadeiro império. A única coisa que ela não consegue entender até agora é o porquê que ela está há 5 anos na prisão, numa solidão enorme por conta de um crime que ela não cometeu. Note aqui que eu não estou falando exatamente de antecipação, não estou falando que aconteceu alguma coisa e vai acontecer alguma coisa depois, mas eu estou ativando uma curiosidade. A pessoa começa a se perguntar, mas por que essa pessoa está presa? Uma mulher que deu tudo certo na vida. E o legal é que também na curiosidade, quanto mais detalhado, melhor. Mas tem aqui uma terceira dica. É a surpresa, é o over-delivery, é você entregar um pouco a mais. Eu te falei de duas técnicas, agora eu vou te entregar a terceira. Na hora que você pensou, agora o vídeo vai finalizar, acabou. Não, estou te dando a terceira. E é exatamente a mesma coisa que você vai também utilizar no seu livro, na sua narrativa. Um clímax a mais, uma ideia a mais.
Tem livros muito e muito bons, por exemplo, de suspense, que no final, ou até mesmo filmes, muito livro que virou filme também. Ou às vezes também filme que virou livro, porque hoje virou também uma modinha aí de pegar o roteiro e transformar em livro. Mas a questão é que você pode chegar perto do final do livro ou ainda no final e dar algo a mais para essa pessoa. Por exemplo, o delegado encontrou a peça fundamental, encontrou lá quem que matou as pessoas e tudo mais, conseguiu matar o assassino ou prender, e aconteceu um monte de coisa lá e foi dando certo. Mas chegou no fim, ele atende o telefone falando que um corpo foi encontrado exatamente da mesma maneira que foi encontrado aquele primeiro corpo onde ele encontrou a peça fundamental. E aí acaba o livro. Aí você fica com aquilo solto também. Antecipação, a curiosidade e uma surpresa a mais. Você fica pensando, caramba, será que vai ter um próximo livro? Será que vai continuar essa narrativa? Será que é o filho do assassino? Será que ele realmente pegou o assassino? O que será que aconteceu? O mesmo crime? Será que é uma histeria coletiva? O que está acontecendo? Caramba! E é isso que você tem que tirar, esse uau da pessoa, justamente pertinho do final do livro. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre plot twist e tantas outras técnicas de narrativa que te ajudam muito também a prender o seu leitor, a tirar a respiração do seu leitor, a fazer com que ele se sinta alegre, se sinta triste, para que ele realmente consiga imergir na sua leitura, para que ele consiga entrar a fundo na sua obra e sentir exatamente aquilo que você está tentando passar. E assim, tendo esses sentimentos muito bons, é aí que o seu leitor começa a indicar o seu livro para mais e mais pessoas. Gostou desse vídeo? Então compartilhe para outras pessoas, coloque aqui os seus comentários, suas dúvidas e fique atento porque tem mais vídeos aqui no canal da Editora Albatross que vão te ajudar a se tornar um escritor, um autor muito e muito melhor. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau!